Pessoal, tudo bem? Hoje é segunda-feira, dia 14 de junho de 2021 e eu sou o Félix Rolim. E eu, Liduína Rolim. Pois é, e esse é o seu canal Histórias e Poesia. E olha, hoje nós temos uma segunda-feira especial. Nós vamos homenagear um casal mais que especial. Nadir Soares e Antônio Rolim. É isso aí. E aí, Lidu? Tudo bom, Lidu? Tudo bom. Oi, família! Tudo jóia? Estamos Tudo aqui na mais paz. uma vez aí para estar celebrando a alegria dessa família. Com certeza. Ô, Lidu, vamos começar por você logo? O que é que você tem para falar sobre tio Rolim e tia Nadir? Fica à vontade. Rapaz, é um privilégio falar. Eu acho que todo mundo na família gostaria de estar aqui falando alguma coisa, mas o tempo é curto, né? E a minha história com o tio Rolim, principalmente, bom, quando eu estava terminando o ensino médio, eu fui pedir a tio Rolim um estágio para mim e para minha colega. Tudo era eu e minha colega. Aí ele pegou e arranjou um estágio para a gente. Eu era técnica em nutrição, então ele arranjou um estágio para a gente lá na área da merenda escolar. A gente fazer, ir nas escolas, verificar como é que estava a merenda escolar, como é que estava sendo servida, como é que estava o estoque, coisas desse tipo da área mesmo de nutrição. E foi muito bom. Ele gostou muito do nosso trabalho e no ano seguinte ele me ofereceu a eu continuar trabalhando lá. Então eu fui contratada pelo Estado para estar trabalhando lá com o tio Rolim. E assim foi muito bom. Ele tinha assim um desejo muito grande de ajudar a família, né? Eu lembro sempre muito disso, assim, que se ele pudesse, o que ele pudesse fazer para ajudar a família, ele estava ali, ele estava ajudando. Para que a gente prosperasse, para que a gente fosse algo na vida. Ele deu emprego a papai também, né? Papai já era aposentado, papai não tinha nível de escolaridade, porque quem já conhece a história de papai, né? Papai era autodidata escolar, não tinha um atestado de escolaridade, mas ele voltou o papai para trabalhar lá também na FAI. E muitos outras pessoas da família que acho que vai ter depoimentos aí também, né? Mas uma das coisas assim também, Félix, que mais que alegrava a gente que morava lá em Missão Nova, era aquela buzina. Do outro lado. Eu tava chegando dia 11 de janeiro, todo mundo já ficava na expectativa. Eu não sei se a gente não sabia o dia certo. Ele avisava. Eu não sei. Mas chegava lá do outro lado, ele já vinha com a buzina. E a gente via que o Rolim, ele priorizava as férias dele lá em Missão Nova. O Rolim e tia Nadir. Né? O Rolim, ele sempre foi muito carinhoso, muito atencioso com a família. Ele amava muito ali a Missão Nova. Ele amava muito aquele lugar, né? Porque tinha uma história para contar e ele já valorizava essa história de vovô. E tia Nadir, eu me lembro dela, sempre muito carinhosa, sempre muito atenciosa, sempre muito sorridente. Era uma tia assim que tratava a gente com tanto carinho que a gente se sentia amada por ela, né? A gente via pouco, a gente via uma vez no ano, mas sempre que eles iam, eu me lembro também, sabe que eu criança, menina, quando eles abriam a mala, eu me lembro que tinha um cheiro de maçã, que era uma coisa deliciosa. Eu achava que a Bahia cheirava a maçã, porque era algo assim muito especial. Mas eu acho que tem muita gente aí com histórias para contar, né? Então vamos deixar que eles contem um pouco da história. Eu só tenho a dizer isso, eu amo muito a família tio Rolim. O Rolim, tia Nadir, Ana, Giza, Tereza e Tony também, que eu nunca mais vi, né? Porque ele está morando em outro país. Mas sempre foi muito carinhoso com a gente, muito carinhoso com todos os primos. Eu me lembro demais, sempre. Assim, ó, deixa eu só falar uma coisa. Minha mãe tinha um carinho
todo especial por tio Rolim. E eu me lembro também que ele tinha um carinho por ela, muito grande. Né? Então, essas coisas assim, tem um ditado que fala, se você alimenta a boca do meu filho, a minha alimenta, né? Eu digo assim, se você tratou bem a minha mãe, a minha mãe e meu pai, a mim você tratou também. Então, só tem coisas boas para contar. Eu acredito que ele foi um revolucionário aí nessa Missão Nova. Isso mesmo, eu assino embaixo tudo que você falou, viu, Lidu? Uhum. Eu me lembro, Lidu, que quando eu voltei do Ceará, no ano 2000, 2002, foi 2002, eu passei um período desempregado e ele tinha um negócio de uma parabólica lá na casa dele, certo? Às vezes eu tenho para mim que ele quebrava a parabólica para poder me chamar para consertar, entendeu? Porque muitas das vezes eu chegava lá, não era nada. Era só o controle, algum ajuste que não estava no controle. Aí eu ajustava. Aí ele me dava um agrado, certo? Aí eu voltava. Uma semana depois ele faz a parabólica deu problema novamente. Aí eu digo, o que é que o Rolim está fazendo? Aí eu chegava lá na casa dele, quando eu olhava, era a mesma coisa, era a banda que não estava funcionando. Eu ia lá, consertava a banda, lá botava para funcionar. Aí teve uma vez que ele não queria descontrolar o negócio, ele pegou, achou de mexer na antena, a antena rodou, aí saiu o satélite. Aí lá vai ele, Félix, não tá aparecendo nada na TV, vem cá. Aí eu vinha, tal, colocava o satélite novamente. Então, tudo isso só para dar uma agrada a mim, só para me ajudar, porque eu estava desempregado, entendeu? Então, a lembrança de Rolim é sempre assim, ele sempre faz tudo para ajudar, sempre fez tudo para ajudar o seu próximo, entendeu? Eu acho assim, que quem soube aproveitar a mão estendida dele, tá bem, até hoje, né? Pois é isso. Então, eu só tenho muito a agradecer a Deus. Ô Lidu, e nós Sim. temos umas mensagens aí agora, rapaz, emocionantes, viu? Emocionante, você tem que se segurar para não chorar, porque vai ter momentos de lágrima aí, viu? Sim, sim. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar, são 12 mensagens que tem, e nós vamos colocar ela na sequência, da seguinte forma, olha bem. Tereza Maria, depois vem Tony Rolim, sim. Bia de Tereza Maria, depois vem Tia Mundinha, sim. Marisa, sim. Marisa Reis, viu? Sim, sim. Fátima Rolim, Terezinha Rolim, Eba, João Bosco, muito bom. Neto Rolim, Nato Rolim, Tonete e Ednúbia. Ô, Vou colocar beleza. nessa sequência, porque, ó, tá 100%, tá uma coisa emocionante. Só gente boa, muito bom. É pessoas que ele agregou, né? Ele ajudou. Então, com certeza. Mas como eu estava falando, né, Félix? Muita gente, eu acredito, assim, que não só essas pessoas que vão dar depoimento, mas muitos outros. Gostaria também de estar aqui fazendo uma homenagem, porque o Rolim não fazia acepção de pessoas, né? Pois é. A gente sabe que todo mundo tem algo carinhoso para falar deles, e de Tia Nadir também, né? É verdade. É verdade. Sim, Félix, faltou Ana e Giza, né? Exato. Mas por motivo de força maior, elas vão depois escrever nos comentários abaixo alguma coisa e falando o porquê de não estarem participando hoje aqui. É claro que elas têm muita coisa para contar, é uma pena porque elas não tiveram essa oportunidade de também fazer os comentários, né, sobre os seus pais. Mas depois ela explica aí embaixo. Pronto, é isso mesmo, Lidu. E olha, então vamos embora ver, Lidu? Vamos. Porque eu estou ansioso para escutar esses comentários, viu? Vamos lá.
primeiro lugar, gostaria de agradecer a Félix, a Fátima, que lembrou outro dia a questão de uma homenagem a pai, né, que ela falou que merecia uma homenagem a tio Rolim. E gostaria muito de ter feito esse vídeo filmado, mas pelas circunstâncias, né, não foi, na verdade, possível. Então, falar de pai e de mãe, vamos começar primeiro por uma história que começa, né, com o pai, na Missão Nova. Então, o que eu sei que ele sempre nos dizia, pelo menos dizia a mim, que aos 12 anos, né, ele já tinha aprendido a ler, escrever, estudava com tia Nazinha, aí na Missão Nova. E trabalhava com o vô Joaca na enxada. E uma hora assim, o sol muito forte, tudo. Quando ele olhou para as mãos feridas, ele largou a enxada e olhou para as mãos. Nesse momento, vô Joaca olhou para ele e disse: meu filho, o que é? Ele disse: pai, essa vida não é para mim não, eu não quero isso para mim não. Que vô Joaca perguntou a ele: você quer estudar? Ele disse: a coisa que eu mais quero é estudar. Aí vô disse: largue essa enxada aí, que eu a partir de agora vou providenciar a sua ida para Barbalha. Então ele foi para Barbalha, fez as séries, né, iniciais e tudo. Resumindo, de Barbalha foi para Fortaleza, de Fortaleza veio para Salvador. Em Fortaleza ele já dava aula de matemática e de química, que os colegas pagavam a ele, para ele poder ensinar, e dava aula também em alguns colégios, e aqui em Salvador também. Ele ficou num pensionato aqui em Salvador, que era o pensionato de Padre Torran, que era um padre francês, que era biólogo, que gostou muito dele. Em pouco tempo ele já estava assim, administrando o pensionato. Então, ele com tio Danilo, que é Danilo Sobreira, né, vieram os dois juntos, na época eram como se fossem irmãos. E o primeiro vestibular que fizeram foi para engenharia, não passaram nesse vestibular e decidiram no ano seguinte fazer para medicina, e aí passaram. Dentro da faculdade de medicina, como ele já tinha esse papel, era nato dele, essa coisa de liderança e tudo, ele já fazia parte do diretório acadêmico, e começou a observar que tinham pessoas infiltradas lá dentro por questões políticas, que nunca se formavam, ficavam influenciando os outros e tudo, e ele conseguiu expulsar essas pessoas da faculdade. E ele também tem um fato também muito interessante, é que ele, na verdade, para se manter, e ele era uma espécie assim de comerciante. Então ele comprava livro, vendia livro, trazia linho do Ceará, vendia linho, porque naquele tempo os médicos e tudo andavam, né? Todo mundo era roupa branca, de linho branco e tudo. E assim, tudo que ele encontrava ele vendia, e para ganhar dinheiro. Inclusive, um colega dele escreveu um livro e tem um capítulo dedicado a ele, que tem um fato muito interessante, que os colegas, né, assim, para dizer assim, rapaz, o Rolim vende tudo que ele chega na mão dele e ele vende. E compraram um livro lá, já velho, faltando várias partes, e passaram o livro para ele vender, né? Ele comprou, não olhou, não folheou, nem nada, e daqui a pouco os colegas disseram: agora Rolim vai, né? A gente vai ver ele não receber nenhum dinheiro, porque a pessoa a quem ele vender vai se aborrecer. Fato é que ele vendeu o livro a uma determinada pessoa, né? E na verdade essa pessoa também não olhou, né? E acho que era um livro de alguma forma raro, e ele ganhou bastante dinheiro. Aí os colegas diziam que, né, nem nesse livro, faltando páginas, não conseguiram enrolar ele. Inclusive no livro esse colega dele fala que eles achavam que Rolim era ligado a rolo, né, que não era um sobrenome, era ligado a rolo. Mas não era porque ele fazia coisas ilegais não, é porque ele comprava, vendia e tudo, e esse colega dele dedicou um capítulo desse livro dele a ele, por causa disso. Naquela época, em 1956, 57, existiam bailes, festas na reitoria, e essas festas, neste período, eram organizadas por ele, por pai. E aí começa a história dele com Manhinha, porque Manhinha era irmão de meu tio Zé Valença, né? Que meu tio Valença é o único que ainda é vivo, né? Tá com 87 anos. E meu tio Zé Valença também fazia medicina.
E aí meu tio disse, Nadir, vamos para o baile hoje tudo. E ela disse, não, que não queria ir tudo. Eu sei que acabou indo para o baile. E pai disse que quando ouviu mãe, gostou logo dela. E fez um sinal que ia chamar para dançar. Aí ela disse a alguém que estava junto, eu vou dançar agora com o espanhol. Porque disse que ele, bem branco, né, de bigode, com o cabelo bem liso, assim, penteado, com brilhantina, que ele sempre gostou. Né? E aí, dessa dança, em 1 ano e 3 meses, eles noivaram, casaram, namoraram, noivaram e casaram. E mãe sempre dizia que ele fez uma espécie de chantagem. A chantagem era o seguinte, que ele ainda não tinha se formado quando ele casou, não, ainda faltava acho que 1 ano. Mas como ele já tinha trabalho, já administrava lá o Padre Torran, já vendia coisas, já negociava, já fazia um sério trabalho, então ele tinha condição de se casar. Mas ele disse a mãe, se manhã não quisesse casar com ele, que ele ia se formar e vir embora para o Ceará. Não ia ficar em Salvador. Aí foi pedir a meu avô, Zezinho, o pai de mãe, né? Ele concedeu tudo. E nesse tempo ele já trabalhava no Corpo de Bombeiro, porque ele foi major médico do Corpo de Bombeiro. E aí teve uma condição também. Ele pediu, minha tia Geralda também já estava aqui porque fazia enfermagem. Ele pediu a tia Geralda, conversou com meus avós, que manhã fosse à Missão Nova conhecer a família, né? Porque era uma família simples, era roça, né? Não era capital e tudo, e que mãe visse o que é que ela achava da família e tudo. Resultado, ele ficou aqui porque naquela época namorado, noivo não viajava assim junto. Manhã foi com tia Geralda a Missão Nova, né? Conhecer o Joaca Botonhi e conhecer a família toda. Resultado, esse conhecimento foi uma coisa assim de também amor à primeira vista deles, tanto é que mãe chamava a vida toda, ela mesma que chamava pai Joaca e mãe Toinha. Né? Ela não chamava seu Joaca ou padrinho Joaca, não, era pai Joaca e mãe Toinha. As cunhadas também, né? Todas gostaram dela, tia Nazinha, todo mundo, sempre foi como uma verdadeira irmã. E nesse processo também os sobrinhos, né, todos, né, passaram também a se agregar a ela, né? Sempre aquela pessoa calma, tranquila e muito amorosa, afetiva também com os sobrinhos. Resultado, no dia 23 de abril de 1957, eles se casaram, né? Um casamento, né, na igreja de Nossa Senhora de Santana, aqui em Nazaré, que hoje nós temos aqui Santana do Rio Vermelho também, mas eles se casaram em Santana de Nazaré, né, que é um bairro daqui de Salvador. Não é de Nazaré das Farinhas, que é o interior de onde manhã que veio, né, inclusive para estudar aqui tudo, porque era formada em professora primária. Então eles se casam, né, em abril, quando em junho eles vão, era a época da moagem, eles vão para o Ceará e tudo, e ele sempre dizia que eu fui concebida, né, que eu sou a filha mais velha, na casa do engenho. Deve ser isso, por isso que eu gosto tanto da Missão Nova, gostava tanto e ainda gosto, né? Não tenho tido a oportunidade de ir, mas que eu gosto. Ele dizia que eu fui concebida lá. Assim, eles se casam, vão morar no bairro de Brotas, numa casa alugada, vizinha, minha tia Neide, que era irmã de manhã, né? E logo depois ele compra esse terreno, que era aqui no Parque Primavera, e começou a construir essa casa, porque ele não queria nunca morar de aluguel, né? Então, como ele já era do Corpo de Bombeiro, já ganhava dinheiro dele, dava aula no Colégio Central, aula de Química e tudo, já tinha uma condição financeira, né, que dava para fazer isso. E a partir daí também, né, depois da construção dessa casa, ele inclusive trouxe trabalhadores do Ceará para ajudar a fazer essa casa. Então, quando nós mudamos para aqui, só tinha eu e Tony, né? Não tinha nem Gisa nem Ana, né? E aí depois, no decorrer aí desse período, vem Marisa, vem a Dinei, as duas vieram juntas para estudar aqui, e assim, são nossas irmãs, e trouxe Lita também, né, para ajudar a cuidar, né? Só que Lita não quis estudar, então ficou cuidando de todo mundo. E assim, hoje aqui é asfaltado, é tudo, mas aqui era lama. Isso aqui era de lama e tudo, e ele muito na luta de batalha, de dar plantão, de chegar em casa assim, todo sujo de lama de madrugada, não tinha carro naquela época e tudo. Então a vida assim, foi uma vida, né, pelo menos numa grande parte da vida dele, uma vida realmente assim, com muitos sonhos, mas que para realizar todos esses sonhos foi muita luta e determinação, né, para chegar a uma realização.
sempre trabalhando. Aí começou a trazer os irmãos, né? Tia Geralda já estava aqui, aí Celi e Tirismar, aí foi trazendo as pessoas, né? Depois, né, foram vindo os sobrinhos e tudo, mas a primeira pessoa que saiu da Missão Nova e veio para Salvador foi ele, né? E desse casamento, né, foram 4 filhos, né? Eu, Tony, Gisa e Ana, e Marisa e Ednei, que foram criadas realmente também como filhas, né? Que ele deu estudo, deu tudo, né? A formatura só saiu daí de casa para casar, né? E Lita, que viveu a vida toda com a gente, né? Que não quis estudar, foi uma opção dela de não querer estudar, né? Mas ele também queria que ela fosse estudar, né? Então, assim, para ele a questão do estudo era primordial, todo mundo tinha que estudar, né? E assim, ele não media esforços com a gente, no sentido assim de boas escolas, de cursos, de livros, tudo isso assim ele proporcionava. Então assim, a gente sabe que depois a vida dele melhorou bastante, mas ele, né, até para ele mesmo se manter, essas coisas todas, porque o vô não podia naquela época ajudar muito, ele trabalhava, ele, né, se virava mesmo, né? Então assim, ele quis dar a gente tudo que na verdade não pôde dar, não queria que a gente fosse trabalhar cedo, essas coisas todas, né, que ele achava que tinha que se dedicar exclusivamente aos estudos. Então assim, era um casal que eles, uma das coisas que eles deram muito certo, assim, os dois eram muito católicos, gostavam muito de igreja, manhã participava da igreja, ele também, curso de crisma, palestras em igreja, essas coisas todas faziam parte junto de grupo de orações. Os dois gostavam muito de viajar, os dois juntos, e também gostavam muito de dançar. Inclusive assim, em viagem e tudo, ganhavam concurso de dança, essas coisas. Mas ele sempre naquele foco de ajudar a família, né? E as pessoas também, não era só a família, não eram os agregados também, pessoas que ele conhecia e que, né? Então assim, eu sempre via que quem se aproximava de pai e quisesse prosperava, né? É como se ele tinha, na verdade, esse dom, né? Aí que ele dizia assim, não, eu só dei uma ajuda, o mérito é seu. Ele sempre dizia isso às pessoas. Então assim, um casal que educou a gente naquela época, né? Nós nunca apanhamos, né? Nós ficávamos de castigo, né, quando era necessário, mas apanhar, essa coisa de violência, de gritar, essas coisas, nunca aconteceu, né, com a gente, né? Ele era rígido, tinha muitas normas, muitas coisas que, na verdade, ele exigia, né, mas que eram, né, condições realmente da época, né, para que se andasse direito, que se andasse na linha, essas coisas todas. Era muito assim, fixado em horário, então, né, o horário tinha que acordar cedo, tinha que fazer isso, nós tínhamos rotina, tinha, né, essas coisas todas. Mas os dois sempre, né, conduzindo a gente com muito carinho, com muito amor, né? Ele tinha muita questão, ele estudava muito psicologia, gostava muito disso. Então, assim, ajudava também as pessoas nesse sentido, né, de um autoconhecimento, que hoje eu entendo isso, né? Mas com todo isso, tem esse crescimento, a administração que ficou na superintendência da merenda escolar durante 35 anos, era funcionário federal, nessa administração, ligado a pessoas, né, políticas, essas coisas todas, mas nunca teve o partido em si, por exemplo, da merenda escolar, porque o prefeito era de outro partido diferente, essas coisas, então ele não tinha isso, né? O benefício para todos eram iguais. Ele tinha esse sentido assim de justiça muito grande, de justiça e de gratidão, né, pelas pessoas. Ajudou muito a irmã Dulce, né, que chamava ele de meu padrinho, né? Então, como ela era ligada a Santo Antônio, então ela dizia assim, eu não posso lhe pagar, mas meu padrinho, né, o senhor é meu padrinho, né, Santo Antônio que vai lhe pagar. Era muito afetivo, né, com a gente, né, eu me lembro como fosse hoje, essa questão assim, de colocar a gente, né, no colo, de conversar, de fazer carinho e tudo, compensava um pouco, que mãe era muito cuidadosa. Mas a questão, assim, às vezes, do toque, do carinho era menos, né? Então, assim, ele compensava isso
né, de alguma forma, né? Mas assim, na junção dos dois, né, ficava a harmonia, né? E nós fomos criados nesse ambiente. Então assim, não havia gritos, não havia brigas, não havia, né, se existia lá entre eles, a gente nunca, né, percebeu. Então aí nós fomos crescendo, formando, nunca influenciou qual era a profissão que a gente deveria fazer, sempre deixou que a gente escolhesse o que a gente queria fazer e dava todo o suporte. Então fomos crescendo, casando e eles começaram, ele se aposentou, manhã também se aposentou, né? Então aí começaram a viajar mais. Então é aquele homem assim que andou quase o mundo todo, né? Europa, Estados Unidos, teve lá na ONU, essas coisas todas, mas o lugar que ele gostava mesmo de ir era a Missão Nova. Era uma coisa assim que na oportunidade que ele tinha, ele estava na Missão Nova. E tinha teve um desejo de retornar para morar na Missão Nova. Mas aí mãe também não queria ir, porque também os filhos aqui tudo, aí ele decidiu ficar. Mas toda oportunidade ele voltava para a Missão Nova. Nesse período todo, por exemplo, nascem os netos todos e a casa sempre cheia de gente. E esses netos todos, né, sempre gostavam muito deles, dos dois. Mas aconteceu o fato de manhã falecer, já há 16 anos atrás. Então, assim, os meninos de alguma forma ainda eram pequenos, né, quando ela faleceu, porque ela faleceu jovem. E ele ficou durante 10 anos viúvo, né, porque ele faleceu com 87 anos. E assim, para quem não sabe, né, algumas pessoas sabem, tudo Painho perdeu a visão. Por causa de um glaucoma raro, fez tudo o que era possível, mas acabou perdendo a visão. Teve um problema que não foi descoberto, que ele deixou de andar, e ele teve uma disfagia grave, que teve que fazer uma gastrostomia, onde ele se alimentava realmente, essa cirurgia se faz, coloca tipo um cano de borracha, né? Então a alimentação era feita pelo umbigo. E vivia numa cama hospitalar, passou, né, muito tempo no hospital, ia para UTI, voltava, essas questões todas. E um dia eu perguntei a ele: pai, me diga uma coisa, o senhor que sempre foi um homem muito ativo, gostava muito de ler, de escrever, de participar das coisas, né, de andar e tudo, e o senhor está há 3 anos nessa situação, né? Porque ele nunca se lamentou, não se queixava de nada, né? Aí nesse momento ele me deu uma grande lição de vida, que ele me disse assim: minha filha, eu estou com 80, na época acho que era 86 anos, 85 anos. Só tem 3 anos que eu estou nessa situação. Eu fui uma pessoa que eu saí da roça, todos os meus sonhos foram realizados, né? Não só sonho de prosperidade, não só sonho de dinheiro. Casei com a mulher que eu amava, tive 4 filhos, criei outros que nunca me deram trabalho, só me deram alegrias, né? Sou um homem reconhecido, com honestidade, com caráter, né? Nunca, na verdade, teve nada que fosse contra mim. Tudo que eu desejei, Deus me deu. Eu só estou há 3 anos dessa forma. Eu não tenho nada que me lamentar, eu só tenho a agradecer a Deus. Então, assim, essa foi uma grande lição, né, que eu ouvi dele, né, já nessa condição que ele estava, né. Então, assim, a minha saudade deles, né, é muito grande. Manhã foi um falecimento, como vocês sabem, de repente. Então, assim, a gente não teve a oportunidade de cuidar dela. Mas foi a morte como ela queria. Ela disse que isso era bênção. Quando a pessoa morria assim de repente, não precisava ficar em cima da cama nem nada. E a gente teve a oportunidade de cuidar dele, né, como ele, na verdade, merecia, né, ser cuidado, por todo o cuidado também que ele teve com a gente, né. Então as histórias são muitas, as saudades são muitas, mas se a gente parar, isso aqui é a tentativa assim, de um pequeno resumo, mas são muitas histórias paralelas a essas, né. Mas é isso aí, agradeço a todos pelo, né, carinho que sempre tiveram por ele, por Manhinha, né, também, né, que eu sei que foi sempre uma tia querida, amada por todos, né, que conviveram com ela, pelas cunhadas, por todas as pessoas, né. Um grande beijo e a saudade de todo mundo, quem ainda está e quem já retornou para a casa do pai.
Oi, Félix, tudo bem com você? Teresa me falou que você vai fazer um especial entre esses vídeos que você está publicando sobre a família, um especial sobre meu pai e minha mãe. E eu estou gravando esse depoimento aqui para você. Como você deve saber, e a maioria do pessoal também, dos meus queridos primos e outros parentes, nossa família mora nos Estados Unidos. Nós mudamos para cá em 2000. Minha mãe e meu pai ainda eram saudáveis na época. E desde então estamos aqui. Inicialmente viemos para um período curto de 3, 4 anos. Nós acabamos ficando, nos radicando. Os meninos se adaptaram muito bem. E já moramos em 2 lugares aqui. Primeiramente em Michigan, que é no norte. Um frio brutal durante o inverno. E desde 2006 estamos morando aqui no Texas, em Houston, e é menos frio, temperatura mais parecida com a do Brasil. E bem, nós mudamos em 2000, como eu falei. Marcelo, nós temos 2 filhos, Marcelo e o Marco. Marcelo na época tinha 14 anos. Marco Antônio tinha 6 para 7 anos. E Marcelo estava começando o colegial, terminando o ginásio. Marco ainda estava no jardim de infância. Marco não falava uma palavra em inglês. Então foi um período um pouco difícil, mas eles logo se adaptaram. Marcelo, ele se formou em 2009 em administração com supply chain, que é a cadeia de suprimento, e casou-se em 2013, se mudou lá do norte, onde ele estava, aqui para o sul. Ele mora em Houston também, na mesma cidade que moramos. Casou com Anne em 2013 e já tem 2 filhos, que são Juliana, a mais velha, nasceu em 2014, vai fazer 7 anos agora, e Leonardo, o Léo, como nós chamamos Léo, Juliana chamamos Juju. Léo nasceu em 2017, vai fazer 4 anos agora. 2 netinhos que nos dão muita alegria, a mim e a minha esposa Amanda. Eu gostaria de lembrar quando nós fomos... Quando meu pai completou 80 anos, ou estava para completar 80 anos, no final de 2007 para início de 2008, ele sempre me falava que gostaria que os netos conhecessem Missão Nova, a terra que ele amava muito, sempre amou muito, que eu também tenho lembranças tão boas dos meus primos, das férias bacanas que eu passava aí na Casa Grande, também na Casa do Engenho, no meio do ano, na época da moagem. Todo o carinho dos primos, de vovó, toda a amizade, o papo bom com o vovô Joaca. Então eu levei os meninos e meu pai também aí para Missão Nova. Passamos, acho que, uma semana aí. Foi uma coisa muito bacana, tenho certeza que meu pai adorou. Poucas vezes eu ouvi, depois que minha mãe faleceu, tão satisfeito e tão assim, igual a pinto no lixo, como o pessoal fala, né? E foi bacana, uma coisa pitoresca, porque encontramos muitos primos e esposas de primos e filhos de primos, etc. Então, o interessante é que sempre que a gente ia a um lugar, que foi uma churrascaria em Juazeiro, no norte, depois também uma festa, teve um almoço na casa de Celi, mas teve também uma comemoração também numa churrascaria, num restaurante grande em Crato.
e depois no churrasco em Missão Nova. E eu me lembro que os meninos ficavam assim impressionados pela quantidade de gente. Chegou em Crato quase 40 pessoas numa mesa, em Juazeiro também quase 40, gente diferente também em Missão Nova. E os meninos me perguntavam: meu pai, esse pessoal tudo é seu parente? Para eles era um negócio assim inacreditável que eu tenho tantos parentes de primeiro grau, a nível de primos e tios, etc. Já não é mais a realidade de hoje. Bem, mostrando um pouco mais minha família, eu tenho algumas fotos aqui, deixa eu alterar aqui para mostrar. Bem, Félix, continuando aqui, agora que eu consegui, sem ter muita experiência nessa parte de multimídia, transferir de me filmando para outra direção. Essa foto aqui mostra o Marcelo e sua esposa Anne, se casaram em 2013, com os 2 meninos, Juju, Juliana e Leonardo. Aqui Léo era muito pequenininho, deixa eu ver aqui, tem outra foto. Ele e Juju, já maiorzinhos. Aqui temos 2 danados. Juju acabou de se formar no Jardim de Infância, que aqui o ano escolar vai de agosto a final de maio. Essa outra foto aqui é uma foto minha com Marcelo e Marco. Marco da esquerda, se formou há 2 anos atrás. Hoje ele já mudou para vários lugares, hoje ele mora em Mississippi. É um estado pequeno aqui, mas já morou em Maryland, no norte, e em Carolina do Norte também. E essa outra foto aqui é uma foto minha com a minha amada esposa e companheira Amanda. Tiramos, acredito, em uma das viagens que fizemos. Resolvemos emoldurar. E é isso. Isso aqui é para dar uma ideia aqui da nossa família, que está vivendo aqui nos Estados Unidos, radicou-se aqui, embora tenha uma saudade enorme não só do Brasil, mas da Bahia, do Ceará. Mas é a vida, a gente vai ficando, né? As coisas vão acontecendo, netinhos já morando aqui, radicados. E é muito importante isso que você está fazendo, Félix. Eu queria lhe parabenizar por essa iniciativa de você estar gravando essas memórias do pessoal da família. É uma coisa importante. Eu me lembro, inclusive, que em 2005 minha mãe faleceu de repente, né? Não tinha nada, teve um colapso e não recuperou mais a consciência no mesmo dia. E eu vi tanta coisa que eu gostaria de ter perguntado a ela sobre a infância dela, sobre os primeiros anos nossos, depois que nós nascemos, eu, Tereza, Gisiana, e não tive a oportunidade. Então, em 2006, quando eu fui ao Brasil, depois da morte de minha mãe, eu fui para o enterro também, mas depois, quando voltamos já no final de 2005, início de 2006, eu gravei uma entrevista com meu pai, onde ele contou a infância dele, a ida dele para a Bahia, como ele conheceu minha mãe, uma série de eventos da vida dele, justamente porque eu percebi que é importante registrar isso, porque a gente nunca sabe quando a gente vai, né? Então, eu gravei eu queria até recuperar isso. Eu me lembro que eu mandei para vários tios, eu dei para minhas irmãs e tudo, mas eu nunca recuperei esse CD. Se alguém tiver, por favor, me diga. Eu gostaria de recuperar e passar para os meninos. Então, muito obrigado. E isso dá uma ideia a vocês de uma pessoa que está vivendo longe do Brasil, mas que mantém toda a amizade e o carinho com os queridos primos e tios do Brasil. E meus parabéns e continue com essa iniciativa, que é muito bom para a gente gravar e manter a memória da família. Tá bom? Um abração. Olá, gente. Tudo bem, família? Meu nome é Beatriz Rolim Lobo
Eu sou filha de Tereza, neta de Rolim e Nadir e bisneta de Joaca e de Toinha. Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho dos meus queridos avós, Nadir e Antônio Rolim, duas pessoas que fizeram parte da minha formação como pessoa, formação religiosa, formação intelectual. Eu tive o prazer de ter esses dois grandes mestres na minha vida, que me ensinaram coisas que eu levo até hoje. Então eu convivi muito com minha avó, principalmente durante a infância. Ela sempre me ensinava o valor da organização, o valor da disciplina, do amor a Deus, da fé, do trabalho árduo e da importância de servir aos outros, de fazer sempre o seu melhor naquilo que você se propusesse a fazer. Ela fazia uma coisa engraçada. Na hora de fazer a cama, tinha sempre guardado na penteadeira um pente sem nenhum dente, só para poder fazer os detalhes da cama, deixar o lençol bem estiradinho assim, empurrar o lençol para dentro do colchão, com os bobs dela, aquele valor, aquele cuidado todo que ela sempre apresentou com o cabelo. Mas isso eram os detalhes, porque o que me marcou mesmo foi a forma como ela tratava as pessoas, sempre muito humana, muito preocupada. De todos os funcionários que ela tinha, ela na verdade nunca deixou de comemorar o aniversário de ninguém, sempre tinha um bolo, sempre se cantava parabéns. Era uma pessoa muito caridosa. Desde muito pequena, ela também me levava para orfanato, para casas de longa permanência de idosos. Nós entregávamos kits, brindes, e infelizmente ela se foi quando eu ainda era muito jovem. Eu tinha apenas 9 anos de idade quando perdi minha avó. Tive a honra de conviver com meu avô por um pouco mais de tempo, uma pessoa a quem eu devo tudo que eu sou hoje. Ele foi mais do que avô, ele foi um pai. Ele assumiu uma posição que ele não tinha obrigação nenhuma de assumir. E ele ajudou a me criar, ajudou a me dar valores, me dar também muita disciplina, para que eu desse sempre o exemplo, que eu fosse o melhor que eu poderia ser, que eu fosse uma pessoa correta, que eu tivesse integridade, que eu tivesse aquilo que eu não sabia, mas que eu procurasse melhorar sempre. Meu avô é o meu grande exemplo de pessoa e de homem, de força, de perseverança, de determinação, de como se constrói uma vida próspera do zero, e da importância do trabalho, da importância da família, da importância da presença de Deus nas nossas vidas. Infelizmente, já hoje, esse ano de 2021, em agosto, fazem 6 anos que ele se foi, mas eu sou muito grata por ele ter participado dos momentos mais importantes da minha vida, da minha graduação, da minha entrada na faculdade, que eram 2 coisas que ele queria muito. Eu nunca me esqueço que ele não teve condições de ir na minha graduação do colégio do 3º ano, porque ele estava internado aqui na cardiopulmonar. Mas eu fiz questão de, ao sair da cerimônia, passar no quarto, mesmo fora do horário de visita, e entregar nas mãos dele o diploma que ele sabia que também era dele. Porque o esforço que ele fez para que eu tivesse a melhor educação foi um esforço realmente fora do comum. E eu sei que eu só sou quem eu sou hoje por conta desses 2 anjos que Deus colocou na minha vida. Então eu só tenho realmente a agradecer por todos os ensinamentos, por todos os puxões de orelha, mas por todas as bênçãos que eles trouxeram para a minha vida. Muito, muito obrigada, vô e vó. Eu tenho certeza que vocês estão num lugar onde não há sofrimento, onde não há angústia,
vocês estão perto, nosso Senhor Deus, o Criador, que fez de vocês esses dois anjos maravilhosos que iluminaram a vida de tanta gente. Muito obrigada, família, por ouvirem o meu depoimento. E eu sei que as minhas palavras, elas ecoam muito daquilo que várias pessoas falam. Eu ainda não encontrei alguém que não concordasse comigo sobre todas as virtudes desses dois seres humanos maravilhosos. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Falar em Rolim, Nadir, me leva a um sentimento de muito amor e eterna gratidão. Eles foram tudo em minha vida. Para mim, Rolim não fez só o papel de cunhado e primo, e sim de um pai extremoso que confiou e acolheu a minha amizade sincera e o meu potencial para fazer parte da vida profissional que ele abraçou. Alimentar crianças através do Programa de Alimentação Escolar, Fundação de Assistência ao Estudante, FAI. Galguei o posto de coordenadora do Programa Estadual de Alimentação Escolar em todo o estado da Bahia, crescendo a cada degrau, conduzida por ele. Acreditou em mim e, por sua vez, mostrei capacidade e reconhecimento através da minha atuação no trabalho durante muitos anos. Ajudou a muitos sobrinhos, levando-os para Salvador, dando-lhes trabalho e, em alguns casos, moradia na sua própria casa. A Nadir, minha concunhada, irmã, os meus sentimentos mais profundos de carinho, porque foi realmente uma irmã muito presente na minha vida. Aos dois, só doces lembranças e saudades. Em memória ao casal, não posso deixar de falar dos seus filhos, Teresa, Tony, Gisa e Ana, que eu os tenho como filhos, porque convivi com eles no dia a dia, aprendendo a amá-los. A eles, meu carinho, ternura e bastante saudade. Oi, Félix. Tudo bem, meu filho? Eu tive o privilégio, eu fui uma privilegiada em conviver com tio Rolim e tia Nadir, que na verdade não foram tios, foram pais. E a base da minha educação eu adquiri com eles, certo? O sentido de família eu vi aí na casa de tio Rolim, eu presenciei aí na casa de tio Rolim. Porque tinha as feijoadas nos domingos, que ele chamava todo mundo. E todo mundo, os sobrinhos que moravam aí, a casa era sempre cheia. Ele sempre deu oportunidades a todos nós da família. Então, a minha base, assim, além de papai e de mamãe, mas a minha formação de caráter, de tudo, eu adquiri com eles, certo? Para mim não existe uma pessoa como tia Nadir. Quero um bem enorme a ela, porque ela, sem nenhuma obrigação com a gente, comigo, com o Dedei, os que moravam lá com ela, é que ela não tinha a menor obrigação. A gente era sobrinha de tio Rolim, mas a gente era tratado como filha. E me admiro muito, porque, de qualquer forma, a casa de tio Rolim já era cheia, porque ele tinha 4 filhos. Então, o que tinha de ser para os filhos era dividido com a gente. Nem um quarto os meninos dele, Teresa, Gisa, Ana, Tony, tiveram individual, porque sempre foi dividido com a gente, certo? Não tinha distinção. Os aniversários da gente, tia Nadir comemorava com a maior alegria, a maior satisfação.
tia Nadine não saía. Se fosse no comércio, principalmente aqui no Juazeiro, quando ela vinha e ia para o horto, e na rua mesmo do comércio, era com uma bolsinha cheia de moeda para dar todo o pedinte que ela via na rua. Então, o que eu tenho para dizer é essa questão do amor, do carinho que eu sempre recebi por ela, da saudade que a gente sente dos meninos dela quando eram pequenos, certo? Giza e Aninha, principalmente porque, eu digo principalmente com relação à idade, porque quando eu fui para aí, Gizinha era pequena, eu fui com 10 anos, 9, 10 anos. E Tereza e Tony já maiorzinho, mas eu também tinha a oportunidade de acompanhar as tarefas de casa com eles. E assim, é uma coisa muito especial. Eu tive essa graça, essa bênção de ser criada por eles. E sinto saudade, talvez eu não tivesse tido essa oportunidade de agradecer a eles em vida, certo? Eles ainda em vida, mas eu sou muito agradecida, muito, principalmente pela formação de caráter que hoje eu tenho, porque eu tive o exemplo, certo? E essa questão de família, do amor mesmo de família, eu aprendi também com eles, certo? E as meninas, eu só tenho que agradecer a elas também por ter me tolerado tanto tempo junto com elas, que eu amo de paixão, todos 4, certo? Um abração para todo mundo, viu? A formação religiosa também, Félix, porque eles todo domingo iam para a missa na igreja de Santana, certo? Depois da missa tinha a visitinha na casa de Dona Maria, Vovó Maria, mãe de tia Nadine, certo? Quer dizer, mais uma vez, família e família, porque era assim que tia Rolim se sentia feliz. E tia Nadine era companheira e dividia esse sentimento também de família com ele, e nos recebia a todos que chegavam lá com muito carinho, com muita dedicação, certo? Muito fina, tia Nadine. Gente muito boa, quero muito bem a ela, muito mesmo. E depois de casada, eu tive a oportunidade de ficar uns dias lá na Vila do Atlântico, na casa dele, lá em Vilas. E Ave Maria, nem hotel 5 estrelas, porque ele se largava daí até lá para levar o que fosse, uma preocupação de não faltar nada, porque ele só se sentia bem quando via a gente comendo, a geladeira abastecida, né? E assim vai. Tá bom? Beijo. Eu vou fazer uma homenagem a Tia Rolim. Não sei se eu consigo, porque Tia Rolim, para mim, foi a pessoa mais importante da Missão Nova e da minha vida também. Ele era muito amigo de todos. Ele queria que a gente estudasse. Ele fazia tudo no mundo por a gente. E eu queria o bem maior do mundo a ele através de minha mãe. Porque minha mãe, se ela sentisse qualquer aperto, qualquer coisa, ela telefonava para Tia Rolim acudia ela na mesma hora. Então, através desses favores de Tia Rolim, eu fiquei querendo muito bem a ele. E quando Tia Rolim vinha para a Missão Nova, ele não vinha só, ele vinha com a família e com toda a alegria que a Missão Nova necessitava naqueles momentos. Tia Rolim foi muito importante na nossa vida. Ele, nos meus 15 anos, foi a única sobrinha que teve festa de 15 anos, porque foi promovida por Tia Rolim
e também por tia Geralda. Tio Rolim marcou a minha vida com esse aniversário, porque foi a coisa mais linda do mundo. Foi um dia de Cinderela, realmente. Tio Rolim ajeitou um salão muito bonito, com orquestra, com tudo, e tinha até troca de sapato, tinha valsa, tinha tudo, a coisa mais linda do mundo, que isso aí fica contada na história da vida das pessoas. Isso eu jamais esqueci. Queria muito, muito bem a Tio Rolim. Tio Rolim foi a pessoa mais importante da minha vida. E eu queria homenagear ele, porque eu acho que dentre as pessoas, todas as pessoas, os filhos de vovô, ele deve ter ajudado a todos, sem exceção de nenhum. Os moradores todos queriam bem a ele. Todo mundo queria muito bem a Tio Rolim. Tio Rolim foi uma pessoa muito boa, um filho. As festas do dia 11 de janeiro, não tinha coisa mais linda nesse mundo, que era o dia do aniversário dele. A vovó comemorava com uma missa, uma promessa que ela fez e que reunia todo o povo, todos nossos primos, todos nossos familiares. Nesse tempo a gente ia se conhecendo. Hoje em dia nós não conhecemos mais ninguém, porque Tio Rolim morreu, a festa acabou. Nunca mais teve uma festa. Me lembro, a última festa que houve foi no dia do aniversário da minha bisneta. Foi a missa mais linda do mundo que eu vi. E depois teve um almoço que foi muito bom. Eu acho que foi a última vez que comemoraram. Mas para Tio Rolim, tia Nadir, foi pessoas ícones na nossa vida. Um beijão bem grande para todos os seus familiares, Tio Rolim. Sou Tetê Rolim, sobrinha de Antônio Rolim. Vou falar um pouco dessas pessoas tão queridas e maravilhosas. Só tenho a agradecer a Deus por essas pessoas tão queridas e especiais. Tia Nadir e Tio Rolim. E sempre falei a Tio Rolim, em vida, que agradecia muito. Em primeiro lugar a Deus, segundo a ele, por ele existir e ter conseguido tudo o que ele fez. Eu estudei, trabalhei, me formei. E nisso eu agradeço muito. Ele ficava muito feliz quando eu falava essas palavras para ele. E era de coração. Ele sempre ajudava a todos. Tia Nadir sempre gentil e maravilhosa. Eu amava esse casal demais. Ficou a saudade deles. Saudade eterna, Tio Rolim e Tia Nadir. Em nossa caminhada, nós temos muitos testemunhos e encontros e desencontros. Mas eu quero falar hoje de uma coisa muito especial na minha caminhada. Um casal maravilhoso que marcou não só a minha vida, mas de todas as pessoas que tiveram o privilégio de conhecê-los e interagir e conviver com eles. Eu estou falando de meu querido e saudoso Tio Rolim e também da minha querida e saudosa Tia Nadir. Pessoas maravilhosas. Tio Rolim era uma pessoa muito centrada no que fazia, mas também um homem família, e família não só a família mais próxima, que é aquela que ele formou, mas também as laterais, seus irmãos, seus sobrinhos e seus amigos também. E eu estou muito, graças a Deus, pelo privilégio de ter tido Tio Rolim em nossa vida. Agradeço a ele porque muitos sonhos de meus e de muitos primos e irmãos tem sempre alguém relatando isso ou aquilo que Tio Rolim foi e que representa por ele. Então, minha vida não poderia ser contada sem relatar a passagem desses dois personagens maravilhosos que marcaram as nossas vidas. Eu amo muito Tio Rolim e Tia Nadir, sou muito grato por tudo que ele fez por mim e por todos nós. E para não ficar muito longo o meu áudio, eu termino por aqui, mas a saudade é imensa, não tem limite e não vai ter fim. Deus abençoe a todos aqueles, os filhos e filhas e netos
deste casal maravilhoso. Amo todos vocês. Boa noite. Hoje eu vou falar de uma pessoa muito querida por mim. Aliás, de duas pessoas, tio Rolim e tia Nadir. Quando, no ano de 1973, no dia 1º de janeiro, no dia 1º do ano mesmo, eu fui recebido por eles em sua casa, onde eu morei por cerca de 3 a 4 anos. Eu não estou bem lembrado, não, mas foi mais ou menos nesse período. E então eu fui recebido como uma pessoa, como se fosse um filho dele, certo? Tanto ele como tia Nadir, todos os dois, eles me deram muito apoio na minha chegada. Ele logo me arranjou um emprego, eu comecei a trabalhar e daí por diante eu fiquei muito agradecido com o seu acolhimento. Todas as vezes que ele vinha ao Ceará, ele perguntava: vamos hoje? Eu digo: vamos. Qual é a previsão da gente ir? Ele disse: rapaz, tem 99% de previsão para a gente sair daqui ainda hoje de noite. A gente se preparava e vinha para o Ceará, amanhecia o dia lá no engenho do vovô Joaca e resolvi o que tinha de resolver aqui. Ele disse: vamos voltar? Eu digo: vamos. A gente voltava em cima do rastro, como diz o ditado. E tio Rolim foi uma pessoa muito, muito querida por mamãe, papai. Eles eram muito atenciosos com eles. Então, papai foi morar em Salvador com a gente lá e ele também arranjou um emprego para papai e papai ficava muito satisfeito porque não ficava ocioso. Os meninos, os filhos dele, Ana, Gisa, Tereza e Tony, todos eles me tratavam como se fosse um irmão. É tanto que eu morava na casa de tio Rolim e dormia no quarto mais Tony. Só que invertido, eu como cearense dormia na cama e Tony dormia de rede. Eu achava até meio esquisito ele gostar de rede e eu gostar de cama. Aos sábados, tem uma coisa que eu me lembro muito bem. Dona Delza, ela fazia o melhor baião de dois que eu já comi na minha vida. Todo sábado, na hora do almoço, eu aproveitava porque sabia que só ia ter no outro sábado, certo? Um baião de dois igual aquele lá. Então, quando Bosco comprou o apartamento lá em Brotas, aí foi que eu me mudei para lá. Mas até aí eu ficava morando na casa dele lá, tudo. E eu tenho quase certeza que a recíproca é verdadeira. Ele gostava muito de mim e eu gostava muito dele, certo? Então, quando da partida dele, certo, ele deixou muita saudade com a gente, certo? Porque Nadir, quando ela partiu também, eu estava muito distante, por isso que eu não compareci lá. Eu estava em Presidente Dutra, no Maranhão. De lá até chegar em Salvador, eu gastaria aqui uns 2 dias, porque é muito distante. Pois e um abraço à família de tio Rolim e tia Nadir, porque eles para mim foram como uns pais, certo? Então aqui eu deixo a minha gratidão pelos dois, pelo casal Nadir e tio Rolim, certo? E toda vez que eles iam de férias para Missão Nova também era uma festa, porque todo mundo também gostava dele, certo? Aí a gente já sabia que ele ia chegando, porque quando ele chegava no meio do corredor, ele já vinha buzinando. Aí todo mundo corria para esperar ele na entrada do corredor. Então o tio Rolim foi o meu espelho. Eu me espelhei muito nele para gostar de trabalhar, certo? E tio Rolim, quando fazia as suas reuniões com
o pessoal da merenda escolar, ou então os prefeitos, tudo, que ele gostava de falar. Ele era um bom orador, todo mundo ficava satisfeito com as suas palavras. Pois é, tio Rolim e tia Nadir, eu fico aqui com a certeza de que vocês foram para mim tudo para me começar onde eu estou hoje. Um grande abraço. E a meus irmãos, que é Tony, Tereza, Gisa e Ana, também eu deixo aqui a minha gratidão também por vocês, tá ok? Um grande abraço. Eu sou Raimundo Nonato Rolim Esmeraldo, filho de Pedro Esmeraldo da Silva e de Elisier Rolim Esmeraldo. Sobrinho de Antônio de Calda Rolim e Nadir Soares Rolim. Tio Rolim é uma pessoa muito importante nas nossas vidas, trazendo a gente aqui para a Bahia. Terezinha, Bosco, Neto, depois fez o convite, eu aceitei e vim também aqui para a Bahia. Em 1974. E foi muito bem tratado. Ela tinha um emprego certo, aquilo ele trouxe a gente, e de lá a gente foi crescendo. Fizemos concurso do MEC, passamos todo mundo, e ele sempre ajudando a gente aí, conseguindo moradias para uns e outros aí, primos, facilitando aí a compra de apartamentos para todos. Então, gostaria de dizer o quanto ele foi importante para mim aqui na Bahia. Ele, tia Nadir também, toda vez que a gente chegava na casa deles, aí eram bem recebidos, não tinha negócio não, ele sempre tratou a gente muito bem. Saudades eternas de Rolim, tia Nadir. Sou Antonete Rolim, sou filha de Pedro Esmeraldo e de Elisier Rolim, sou neta de Joaquim Toninho Rolim. Eu estou aqui hoje para falar do meu tio, padrinho, meus tios e padrinhos e madrinha. Tia Nadir e tio Rolim. Eu quero falar sobre eles. Eu lembro quando eu era pequena. Me recordo muito bem, a gente pequena, quando a gente estava perto do dia 11, que o tio Rolim estava para chegar. Aí ele já vinha buzinando desde o corredor. Buzinava, e a gente ficava tudo na calçada, pulando. Eita, o tio Rolim chegou, o tio Rolim chegou, o tio Rolim chegou. Era muito bom, muito divertido, muito animado. Aí a festa continuava. Começava tudo bem, era a chegada dele, todo mundo alegre, todo mundo feliz. E a gente curtia muito com a chegada deles lá. Era muito importante para a gente. Eles chegando com os filhotes, coisa muito boa, muito legal. E ele foi uma pessoa, né, que ele já faleceu, mas continua sendo para a gente muito importante, porque ele nos trouxe do Ceará para cá. Foi muito legal, conseguiu que a gente trabalhasse em área boa. Todos, pelo menos os meus irmãos, quase todos, meu pai, tudo, tem muito a agradecer, tudo que eles fizeram por a gente. São pessoas de alma linda, de coração bom. Eu amo demais meu tio. Eu só tenho muito a agradecer a mamãe por ter botado eles dois para ser meus padrinhos. Amo meu tio e minha tia e meus priminhos. Jesus abençoe vocês. Tá? Um beijo no coração de cada um e no meu também. Beijo, Félix. Muito obrigada essa oportunidade de estar falando sobre ele. Amo você, tio Rolim. Amo você, tia Nadir. Beijo, filhotes dele. Amo todos vocês. Também lembro muito quando a gente se falava, sempre que ele ia lá em casa. Ele foi várias vezes, foi nos 50 anos de Adão e outras vezes que ele foi lá em casa. Ele chegava e dizia bem assim: Tonete,
eu gosto muito do seu esposo. A gente vê que ele é uma pessoa do bem. Que se ele quisesse, ele era uma das pessoas que eu poderia me associar a ele. Eu chamaria para ele ser meu sócio. Porque é uma pessoa que eu confio, que não sei mais. Ele bota radãozinho lá em cima. Aí eu digo, olha, menino, que o tio gosta de Adão. Ele disse que o vovô sempre falava bem de Adão. Pois é. Era isso que eu tinha para falar dele. E deu muitas coisas, mas se for falar, não vou deixar o filhote dele falar, né? Beijo, tio Rolim, tia Nadir, lá na vida eterna dele. Sei que estão felizes lá junto com o pai. Beijo, beijo, beijo. Tio Rolim, temos por ele uma enorme gratidão e muita saudade, né? Gratidão, ele foi muito importante nas nossas vidas. Levou os sobrinhos para Salvador, para estudar, né? Se preocupava muito com o futuro de cada um. A minha irmã Ednei morava na casa de tio Rolim, só saiu de lá depois de formada. Eu, Ednólia, Ednade, fomos morar em Salvador. Mesmo quem não morava na casa dele, ele tinha uma grande preocupação com o futuro de cada um. Sempre perguntava, tá economizando, tá fazendo uma poupança? Quando ele tinha nada e vinha para Missão Nova, que ficava hospedado lá em casa, era uma alegria. A casa virava uma festa. Ele tinha sempre muitas ideias, e uma vez ele teve uma ideia de colocar placas, né, em alguns lugares, e mandou fazer essas placas. Trilha José de Caldas Rolim, a terra de Canaã, fez uma homenagem a tia Ziê. Ziê, símbolo de honestidade, de caridade. E eu achava muito bonita essa preocupação, esse desejo dele fazer essas homenagens, né, com os irmãos. Sempre muito agradável, muito preocupado com o futuro de todos. Além dos sobrinhos, da família que ele quis levar para Salvador, ele levou também outras pessoas que não eram da família. Lembro agora de Vicente Bodim, que foi para Salvador para ser motorista dele. Vicente de Rita, que foi fazer as hortas lá na merenda escolar. E Antônio Dardores, né, que era o representante dele na Missão Nova, encarregado das coisas dele, de vovô Joaca. Também ele fazia questão de levar para Salvador, para conhecer. E quem quisesse ficar morando lá, ele dava aquele jeitinho, né? À noite, quando ele estava na Missão Nova, ele tinha uma grande preocupação com a segurança. E os meninos vinham se oferecer para fazer algum trabalho. Ele logo contratava os meninos para à noite ficar rezando o terço enquanto ele dormia. Ele acordava às vezes e ouvia os meninos rezando o terço e ele completava. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, para dizer que estava acordado, estava ouvindo os meninos rezando. Acordava cedo, 5 e pouco da manhã ele já saía, já ia fazer o pagamento desses meninos. E os meninos diziam, de noite a gente vem de novo, rezar o terço. E à noite aí sempre vinha mais, às vezes 3, 4, 5, tinha dia que era um bocado de menino na calçada rezando o terço, era muito divertido. A casa da gente virava uma festa. Vinham os sobrinhos do Crato tomar café. Um dos momentos gratificantes para ele foi quando ele trouxe Tony, o filho dele, que mora nos Estados Unidos, e os netos. Eita, foi outra festa, outra alegria. E a gente sentia muita saudade quando ele ia embora. Por isso, hoje, eu prefiro pensar que ele viajou para Salvador, que ele vai voltar. Eu fui muito para Salvador para ficar com ele. Ele já na idade, já meio doente, né? Quando ele faleceu, eu não fui, porque eu achava que importante era ir em vida. E eu fui muitas vezes ficar com o tio Rolim. A gente tinha uma cumplicidade, né? Ele confiava muito em mim. Quando ele foi construir o condomínio Nadir Soares Rolim, lá de Salvador, mesmo ele administrou tudo. Telefonava todos os dias, comprava caminhão de tijolo, de telha,
E assim, à noitinha, à tardinha, ele telefonava para saber se eu tinha ido na construção, como era que estava. Tio Rolim. Quanto depoimento lindo, viu? Quanta coisa bonita, quanta história linda contada, né? Quanta gratidão. Exatamente. É o que eu ia definir. Uma coisa linda. Depoimento de gratidão. Aqui pensando, eu não já disse. Era bem difícil na casa do Dr. Rodrigo, por ele, por a mulher dele, por os filhos dele. Nunca faltou nada pra mim. Quando eu estava numa já ligar pra ele. Ele mandava o que eu precisasse. Ele tinha muita confiança nele. Ele dizia que o homem da confiança dele era eu. Então, é tão verdade que ele confiava em mim que mas ele dizia assim, quando eu tinha que fazer uma coisa pra aqui, eu vou fazer uma cerca, a gente dá cerca. Não, eu lembro de fazer um giro, que eu digo, vou fazer logo. Você pode fazer, quanto tempo eu vou fazer? Quando eu fazer bacana, o baixinho, uma cartaz grande, eu digo, doutor Lino, vou estar eu vou participar. Não, vamos dar mais uns dias. Aí passava uns dias, ligava pra ele de novo e disse, faça o que você quiser fazer aí. Você mandaria a você. Eu não gosto de nada aí. Eu gosto de você. Então eu vim pra cá e você vai fazer pouco. A palavra do doutor era pra mim. Graças a Deus. Pois é isso. Só temos realmente a agradecer a ele, a família dele, né? Uhum. E falar também, Félix, de Tia Nadir. Claro, né? Como a gente fala assim, atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Isso é verdade. Realmente, Tia Nadir foi uma mulher que estava ali ao lado dele, né? Uma auxiliadora idônea, como a Bíblia fala, uma mulher que estava ali do lado dele, colaborando, incentivando, né? Sendo uma excelente mãe, tia. É verdade. Mas só tem a agradecer a família toda, aos filhos e a todos. Pois é isso, gente. E quero pedir a vocês, ó, que vocês vai lá, faz um comentáriozinho no vídeo, tá bom? Curte o vídeo, tá bom? Isso. Beleza? E quero dizer para vocês que quarta-feira agora, nós temos festa aqui no canal. Pois é, 90 anos de tia da Isa. Né? Isso. Pois é isso. 9 décadas. Exatamente. E mamãe chamava ela carinhosamente de Aizinha. Pois Aizinha. Pois é isso, gente. Ó, não percam, tá bom? Vai ser, ó, tá aqui, tá bom? Beleza. Joia, vamos aguardar, Félix. E como a gente sempre diz no final do vídeo, um beijo no coração de vocês e no meu também. Até mais. Tchau, família. Até a próxima.